Uma boa tarde a todas e a todos, conselheiras, conselheiros, colegas, presidente. Vou proceder então à leitura do relatório e depois do voto relativo ao requerimento formulado por Maria Cristina Vanucchi Leme, devidamente qualificada, que formula requerimento a esta comissão, protocolado no dia 25 de fevereiro de 2013, pleiteando a declaração de anistiado político pós-mortem de Alexandre Vanucchi Leme, nos termos da Lei nº 10.559 de 2002. Inicia afirmando que o anistiando foi morto no dia 17 de março de 1973, quando se encontrava sob a custódia do Estado brasileiro, preso por agentes do DOI-CODE de São Paulo, por motivação política, dentro da cidade universitária de São Paulo. Esclarece que o relato oficial das circunstâncias da sua morte está devidamente registrado no livro Direito à Memória e à Verdade, da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República, e o transcreve na íntegra. Também transcreve texto escrito pelo professor Aziz Absaber para marcar no ano de 1998 os 25 anos da morte de Alexandre Vanucchi Leme. Por fim, fundamenta o seu pedido de declaração da condição de anistiado político do anistiando, abstendo-se do direito à reparação econômica, nos artigos 1º, inciso 1º, e no artigo 2º, inciso 7º, da Lei nº 10.559 de 2002. Finaliza o requerimento com as seguintes palavras, abre aspas: passadas quase 4 décadas desde o martírio de Alexandre, a anistia aqui requerida é um gesto em busca de preservação, não só de sua memória, mas também de todos os que ousaram se rebelar contra a ditadura militar. Requer, por fim, diante da violência praticada por seus agentes, que o Estado Democrático Brasileiro reconheça e peça publicamente perdão, de sorte a possibilitar à sociedade conhecer seu passado e dimensionar a falta que pessoas como Alexandre Vanucchi Leme fazem ao país. Fecha aspas. Além dos documentos pessoais, a requerente junta extensa documentação sobre o anistiando, entre as quais cópias da requisição do exame e do exame de corpo de delito, folhas 17 a 20, cópia da íntegra da nota dos estudantes, assinada em 1973 pelo Centro Acadêmico 11 de agosto, folhas 21, cópia do comunicado do Conselho de Presbíteros da Diocese de Sorocaba em repúdio à morte do anistiando, datado de 27 de março de 1973, folhas 22, cópia da íntegra da carta ao Papa, escrita pela mãe do anistiando, a senhora Egli Vanucchi, em 1973, logo após a morte do seu filho, as folhas 23. Cópia da íntegra do relatório do caso de Alexandre Vanucchi Leme, na Comissão Especial de Mortes e Desaparecidos Políticos, assinado pela relatora Susana Kenninger Lisboa, folhas 24 a 29. Cópia da íntegra do artigo intitulado Memória 35 anos da morte do líder estudantil Alexandre Vanucchi Leme, escrito por Fernanda Henriqueto, folhas 31 a 41. Em resposta aos ofícios enviados pela presidência desta comissão de anistia, o Arquivo Nacional enviou a seguinte documentação, também juntada aos autos: certidão do Arquivo Nacional em nome do anistiando, folhas 63 a 75, e cópias da íntegra dos dossiês em nome do anistiando que constam no Arquivo Nacional, indo das folhas 78 a 395. Esse é o relatório, senhoras e senhores conselheiros e conselheiras. Passo agora ao voto. Alexandre Vanucchi Leme é, sem nenhuma dúvida, um grande símbolo de resistência e luta contra a ditadura civil-militar que se abateu sobre o Brasil a partir de 1964. A sua história, apresentada com riqueza de detalhes através da farta documentação juntada aos autos, é emblemática, pois traz exemplos gritantes, até hoje presentes, de como o aparato civil e governamental, tanto de prática como de apoio à perseguição política, repressão e crimes contra a humanidade, se estabeleceu em nosso país. A seguir, e com base nos documentos juntados aos autos, procurarei narrar esta admirável e trágica história. Alexandre Vanucchi Leme, também carinhosamente chamado pelos seus amigos e colegas de Minhoca,
dada a sua baixa estatura e complexão física franzina, era estudante do 4º ano do curso de Geologia na Universidade de São Paulo, quando foi preso pelos agentes do DOI-CODE de São Paulo. Nascido em Sorocaba, no ano de 1950, no seio de uma tradicional família católica, desde cedo Alexandre demonstrou grande capacidade intelectual, aliada à sua fé e ao empenho e esperança em prol de uma sociedade mais justa e menos desigual. Como relata sua mãe, a senhora Egli Vanucci, aos 7 anos havia lido toda a coleção de Monteiro Lobato e demonstrava interesse por tudo. Na família também não faltavam exemplos e inclinações voltados aos ideais de uma sociedade mais justa. Seu tio, Aldo Vanucci, ex-padre, depois professor na Faculdade de Filosofia de Sorocaba, e que vivia próximo e sensível às demandas operárias, chegou a ser preso e monitorado pelo regime. Seu primo, Paulo de Tarso Vanucci, aderiu à resistência contra a ditadura e ficou preso por anos. Décadas depois, Paulo de Tarso Vanucci viria a ser ministro dos Direitos Humanos do governo Lula e um dos principais agentes públicos e protagonistas em favor do aprofundamento dos mecanismos transicionais no Brasil, como a criação de uma Comissão da Verdade, por exemplo, que hoje se encontra em funcionamento. Tendo passado em primeiro lugar no vestibular de Geologia da USP, Alexandre mudou-se para a cidade de São Paulo. Como membro da comunidade acadêmica da USP, Alexandre destacou-se intensamente no movimento estudantil. Fazia, juntamente com seus colegas, e em especial Alberto Alonso Lázaro, o Babão, e Adriano Diogo, o Mangue, conhecidos como os 3 As da geologia, um trabalho cultural e político de conscientização da comunidade acadêmica e da periferia da cidade, vinculados à Ação Libertadora Nacional, a ALN, organização de resistência à ditadura que surgiu em 1967 de uma dissidência do Partidão, liderada por Carlos Marighella. Faziam debates, panfletos, teatro. Adriano e Alonso também viriam a ser barbaramente torturados pelos agentes da repressão, conseguindo, contudo, sobreviver às serviços sofridas. Hoje, Adriano Diogo é deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores e coordena a Comissão Estadual da Verdade Rubens Paiva, instalada na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Para dar uma boa ideia das atividades estudantis empreendidas por Alexandre, em meio aos tempos mais brutais da ditadura, transcrevo aqui texto redigido pela professora Nair Heloísa Picalho de Souza, que foi membro do Diretório Central dos Estudantes da USP, que hoje leva o nome de Alexandre Vanucci Leme, de 1969 a 1973, e hoje é cientista social e professora da Universidade de Brasília. Escreveu esse texto em homenagem aos 40 anos da morte de Alexandre Vanucci. Foi publicado recentemente no blog do Direito Achado na Rua e se intitula Alexandre Vanucci Leme, um companheiro alegre e testemunho. Abre aspas. Fins de 1969. Um grupo corajoso de estudantes da USP se reúne e decide retomar o movimento estudantil na universidade. Alexandre estava entre eles, sempre animado e disposto a tarefas difíceis. Tempo duro, estudantes com medo da repressão, salas de aula infiltradas com agentes da ditadura, professores cuidadosos com as explicações teóricas e um campus novo no Butantã, sem árvores, distribuído ao longo de um enorme espaço físico descampado que dificultava o circuito estudantil, oposto ao da velha Rua Maria Antônia no centro da cidade, mobilizada pelas denúncias nas paredes e ações coletivas de protesto. A proposta de recriação do movimento estudantil na USP precisava ser criativa e com chance de sucesso. Alexandre animava nossas discussões e, ao final, decidimos utilizar a arte como instrumento da política. Construir o Diretório Central dos Estudantes e encaminhar uma recepção dos calouros, denominada Bichuspe, com a apresentação de peças de teatro na FAO. Em condição de semi-clandestinidade, reunimos os estudantes interessados e fomos organizando os grupos de teatro de calouros em diferentes unidades acadêmicas da USP, onde encontramos receptividade à proposta. Fizemos uma apresentação no auditório da FAO, que reuniu pela primeira vez, depois de 1968, centenas de estudantes na plateia. Alexandre vibrou com o sucesso da iniciativa e passamos para o segundo passo, construir os centros acadêmicos. Os estudantes que participaram do teatro foram os candidatos às eleições e se tornaram membros da primeira gestão estudantil. Em
inteligentes e dispostos a iniciar um ciclo novo de informações e debates sobre a situação econômica, social e política do país, assim como a respeito dos problemas da USP, os representantes desses centros acadêmicos passaram a agir sob a coordenação do DCE, definindo táticas e estratégias conjuntas, e Alexandre estava sempre presente nessas reuniões, com seu entusiasmo e propostas, responsabilizando-os por tarefas políticas de risco. Além do trabalho com o movimento estudantil, o DCE também cuidava de fazer propaganda política em bairros da periferia da cidade, com distribuição de panfletos em prédios, de modo a alertar a população sobre o governo autoritário do país, com suas práticas de tortura, desaparecimentos, sequestros e mortes. Alexandre também estava presente nessas ações políticas, doando seu tempo e entusiasmo à causa de um novo país democrático, justo e igualitário. Foram dias de muito risco e sofrimento. As prisões de colegas ou conhecidos obrigavam a uma rápida desocupação do local de moradia e a redobrar os cuidados com a segurança pessoal e do grupo. Apesar do zelo com a segurança, Alexandre se tornou vítima da repressão, que não poupou tortura para alcançar seus fins, provocando sua morte. Dedicado, corajoso e alegre, ele se tornou uma lembrança carinhosa e amiga que me acompanhou durante esses últimos 40 anos. Alexandre vive no coração dos colegas de seu tempo, e faço votos que permaneça vivo nos corações dos jovens estudantes que desfrutam de um tempo em que é possível fazer política como festa, fruto do tempo em que nós fizemos política como guerra, oferecendo nossas vidas para reconstruir um novo país. Fecha aspas. Alexandre tinha contatos estreitos com conhecidos dirigentes da ALN, como Ronaldo Queiroz, também assassinado pela ditadura, e Carlos Eugênio Coelho da Paz, constituindo importante vínculo com o mundo exterior dos militantes clandestinos que operavam a luta armada. Importante registrar que a ALN era uma organização que possuía, entre os seus quadros, militantes oriundos dos mais diversos estratos sociais, como lavradores, militares de baixa patente, trabalhadores manuais urbanos, autônomos, funcionários públicos, técnicos, artistas, professores, oficiais militares, profissionais liberais, religiosos e estudantes. O que desmente a falsa notícia de lugar comum de que a resistência à ditadura era a coisa de um punhado de estudantes intelectuais vinculados apenas às classes médias brasileiras. De todo modo, tanto a ALN como outras organizações de resistência à ditadura, sejam armadas ou não, foram atingidos pela política de extermínio do pensamento de esquerda, pelo aparato repressivo do governo ditatorial. Em texto escrito por Assis Absaber, por ocasião dos 25 anos da morte de Alexandre Vanuc Leme, também é possível identificar o compromisso do anistiando com um país mais justo e menos desigual na sua atividade de estudante e futuro geólogo. Tornou-se pioneiro na crítica e denúncia aos projetos faraônicos empreendidos pela ditadura, em especial a construção da rodovia transamazônica. Abre aspas. E Alexandre, antecedendo-se ao seu tempo cultural, iniciou-se autodidaticamente nas difíceis tarefas de previsão de impactos. O governo não sabia, nem queria saber, nada sobre a cadeia das consequências negativas de seus custosos projetos. Uma trágica deficiência do pensar, cujas sequelas restaram até nossos dias pelos cínicos sucessores dos ditadores. Entre as principais reflexões críticas de Alexandre, dirigidas a projetos duvidosos de governantes mal preparados, estavam suas considerações sobre a construção da Transamazônica. O tempo mostrou que suas críticas ao projeto da rodovia, que pretendia cruzar selvas e grandes rios de leste para oeste, através de milhares de quilômetros de extensão, era um projeto feito na prancheta, na base de documentos fragmentários ou mapas de escala inadequada. Era a oportunidade desejada pelas empreiteiras e pelos especuladores para iniciar uma larga frente de devastação das florestas, sob o pretexto de assentar colonos provenientes de distantes áreas do país. Um rasgão leste-oeste ampliável, introduzido no coração das selvas amazônicas, sob a ideia vaga de trazer bravos representantes dos sertões secos, ofertando-lhes glebas florestadas a serem devastadas, em solos mais problemáticos e pouco produtivos do que alguns solos do próprio Nordeste. No império das águas, longe dos mercados consumidores, sem apoio de um sistema de transporte organizado e factível, tem uma área ainda destituída do mundo urbano e muito logo jogada à própria sorte por incompetência e insensibilidade do Estado.
sob a atuação ameaçadora e o apetite incontrolável de especuladores fundiários, colonizadores empíricos, madeireiros autoritários e agropecuaristas absenteístas. Alexandre, você tinha razão. É pena que você não possa saber que seus companheiros e admiradores culturais, homens feitos, ainda choram por ti. Que falta você faz? Fecha. Conforme relatado no livro Cálice, de Caio Túlio Costa, Alexandre chegou a escrever uma peça de teatro crítica sobre a construção da rodovia. No dia 15 de março de 1973, há exatos 40 anos atrás, Alexandre Vanucchi Leme assistia à última aula da sua vida. No dia seguinte, por volta das 11 horas da manhã, foi preso por agentes do DOI-CODE do 2º Exército de São Paulo, sem que ninguém houvesse testemunhado sua prisão. Como registram Nilmário Miranda e Carlos Tiburcio no livro Dos Filhos deste Solo, durante todo o dia, imediatamente após sua prisão, é torturado pela equipe C, integrada pelos delegados Dr. Jorge, Dr. Tomé, pelo escrivão Gaeta, pelo tenente PM Mário, pelo investigador Oberdan e pelo carcereiro Marechal. As torturas avançam noite adentro e seus gritos de dor são ouvidos pelos 20 presos políticos que se encontravam nas 7 celas do DOI-CODE. Nos intervalos da tortura, é levado para a cela forte, conhecida como X0, uma sala fria, diminuta e totalmente escura. 17 de março, sábado, Alexandre é visto quando vai sendo conduzido para a sala de torturas, ainda caminhando com os próprios pés. Agora seu suplício está a cargo da equipe A, dos delegados Dr. José e Dr. Tomé, e outros. Ao meio-dia, os presos políticos veem que ele é trazido de volta para a solitária, já carregado. Entre 16 e 17 horas, o carcereiro Peninha vai buscá-lo para a nova sessão de tortura e o encontra morto. Começa um corre-corre nervoso. Os presos políticos recebem ordem de ficar no fundo das celas para nada verem. Os torturadores Caio, Alemão, Silva, Rubens, Dr. Jacó, Dr. José vão todos ao X0 ver o jovem morto. Alexandre é retirado da cela, que em seguida é lavada. Todas as outras são revistadas à procura de objetos cortantes. O carcereiro diz que Alexandre tentou suicídio e fora levado ao hospital. Segundo o relatório da Comissão Especial de Mortos Desaparecidos Políticos, juntado às folhas 24 a 29, o corpo de Alexandre é arrastado pelas pernas, deixando um rastro de sangue que vertia abundantemente do seu abdômen. Hoje sabe-se deste fato graças aos depoimentos prestados já em julho de 1973, junto à auditoria militar, pelos seguintes presos políticos: Luiz Vergatti, César Romano dos Anjos Carneiro, Leopoldina Braz Duarte, Carlos Vitor Alves de la Mônica, Valquíria Queiroz Costa, Roberto Ribeiro Martins, José Augusto Pereira, Luiz Basílio Rossi e Neide Richaud. Tais pessoas, em seu depoimento, também desmentiram com veemência a versão da morte de Alexandre, inicialmente imaginada pelos seus algozes e a eles transmitida logo após o assassinato, a de que Alexandre havia se matado com uma lâmina de barbear. Era comandante do DOI-CODE o então major Carlos Alberto Brilhante Ustra, hoje declarado torturador pelo Judiciário Paulista, em importante sentença do juiz Gustavo Santini Teodoro, em ação movida pela família Teles. Decisão confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. No dia 22 de março, após receber um telefonema anônimo que informava ter sido preso seu filho, o senhor José Leme vai de ônibus às pressas de Sorocaba até São Paulo. E quando pergunta pelo paradeiro do seu filho no DOPS, recebe a resposta de que nada constava, que não havia nenhuma informação sobre ele ter sido preso ali. Cansado e preocupado, o senhor José Leme retorna a Sorocaba com a intenção de continuar a busca no dia seguinte. No dia 23 de março, a senhora Egli Vanucchi lê no jornal O Estado de São Paulo que seu filho foi preso no dia 16 e havia sido atropelado ao tentar a fuga. Com a notícia, a senhora Egli ao menos se tranquiliza quanto ao paradeiro do filho e prepara uma muda de roupas e produtos de higiene para que o seu marido levasse a São Paulo. Ainda na rodoviária de Sorocaba, o senhor José Leme se depara estarrecido com a manchete estampada no jornal Folha de São Paulo:
Terrorista morre atropelado no Brás. Cópia desta notícia está anexada aos autos às folhas 216. Nela, o jornal divulga a falsa versão de que Alexandre, ao levar os policiais para um ponto que tinha com alguém, tentou a fuga e acabou atropelado por um caminhão. A notícia não poupa detalhes sobre crimes qualificados de terroristas que teriam sido praticados por Alexandre. Observa Caio Túlio Costa em seu livro que praticamente a mesma notícia foi publicada em diversos jornais do Rio e de São Paulo, além da Folha de São Paulo, o Globo, Diário da Noite, Diário Popular e Folha da Tarde. A íntegra dessas notícias também pode ser conferida no dossiê de mortos desaparecidos políticos, disponível para consulta na internet. Após ler a terrível notícia, o pai do Anistiando vai diretamente ao Instituto Médico Legal de São Paulo para reconhecer o cadáver do filho, levá-lo e dar-lhe um enterro digno em sua cidade natal. Lá chegando, recebe outra notícia insuportável, a de que o seu filho já havia sido enterrado como indigente no cemitério de Perus e que o atestado de óbito só poderia ser obtido no DOPS. Conforme registra o dossiê escrito por Nilmar Miranda e Carlos Tiburcio, o senhor José Leme dirigiu-se, então, imediatamente ao DOPS, ali chegando por volta das 16 horas. Teve de esperar até as 20h30 para que fosse atendido pelo delegado de triste memória, Sérgio Barões Fleury, que, ao ser interpelado pelo senhor José Leme, disse que Alexandre foi atropelado por um caminhão. E quando perguntado por que havia sido enterrado às pressas como indigente, dá a resposta de que ele estava sem documentos. Também se nega a entregar o atestado de óbito, dizendo que ele seria remetido posteriormente a Sorocaba. Em seguida, o delegado Edson Magnotti, provavelmente sem ter combinado com Fleury qual a história seria contada, apresenta ao pai do Anistiando a versão do suicídio com uma lâmina de barbear. Como se já não bastasse o fato de os delegados se desmentirem, é possível confirmar que na requisição de exame de corpo de delito feita pelo DOPS, no dia 17 de março de 1973, em que pese a alegação de Anistiando não portar documentos, já constava o seu nome completo, a sua filiação e a sua naturalidade, conforme se vê as folhas 17. No laudo de exame de corpo de delito, assinado pelos já tristemente conhecidos legistas Isaac Abramovich e Orlando Brandão, também consta o nome completo de Alexandre. O laudo omite os ferimentos causados pela tortura e testemunhado pelos outros presos políticos que estavam presos em celas próximas às de Alexandre, concentrando-se na existência de lesões crânioencefálicas que o teriam levado à morte, conforme está as folhas 19 e 20, o que ajudaria a reforçar a versão oficial. Mas, por outro lado, o laudo não afirma que as lesões teriam sido causadas pelo suposto atropelamento, limitando-se a utilizar a expressão "segundo consta", ao se referir ao acidente. Portanto, apesar de as autoridades, tanto do DOPS quanto do IML, saberem exatamente qual era a identidade do Anistiando, ele foi enterrado sem caixão, em uma cova rasa do cemitério de Perus, forrada com cal, para acelerar o processo de decomposição e encobrir as marcas da tortura, conforme está consignado no livro Direito à Verdade e Memória. Somente 10 anos depois, a família teria acesso aos restos mortais de Alexandre e poderia realizar o seu enterro na cidade de Sorocaba. Como se verá na sequência deste voto, a repercussão e a reação à morte de Alexandre foi ampla, forte e intensa, o que levou, inclusive, um juiz do Superior Tribunal Militar, em sede de uma apelação, a pedir, em 1978, a investigação e a apuração das denúncias sobre o assassinato de Alexandre. Segundo consta no relatório da Comissão Especial de Mortos Desaparecidos Políticos, o ministro Rodrigo Otávio, na apelação 40.912 ao STM, foi voto vencido, ao pedir a apuração das denúncias, mas não sem antes registrar em seu voto um contraste entre a coerência dos depoimentos dos companheiros de cárcere de Alexandre com a absoluta incongruência dos depoimentos prestados pelas poucas testemunhas que foram arregimentadas pela polícia. O do motorista do caminhão, João Koskov, e o do balconista Alcino Nogueira de Souza. Ambos os depoimentos encontram-se nos autos, as folhas 218 a 220.
vale transcrever a observação do magistrado. Sobre esse depoimento, 2 fatos chamam a atenção. O primeiro, a afirmativa do motorista de que a vítima estava sendo perseguida por uma turba aos gritos de "pega ladrão". Incidente este ocorrido na Avenida Celso Garcia, uma das mais movimentadas artérias da capital paulista. E, para minha surpresa, somente uma pessoa, de nome Alcino Nogueira de Souza, balconista, descreveu os fatos, mas em visível desacordo com o do motorista em questão, pois essa testemunha diz que a vítima tomava uma cerveja, encostado no balcão, e em determinado momento começou a correr em direção ao outro lado da rua, quando se projetou sobre o caminhão. A dúvida persiste, pois talvez este seja o acidente mais assistido e menos testemunhado da história. Fecha aspas. Louvável a posição isolada deste magistrado, especialmente quando se constata o lamentável papel ao qual grande parte dos atores do palco judicial brasileiro se prestaram durante a ditadura civil-militar. No Brasil constituiu-se um amplo esforço de legalização e judicialização da perseguição política, dando-se um verniz jurídico e legal a ações e políticas completamente autoritárias, truculentas e antidemocráticas. É a legalidade autoritária. Muitos juízes civis e membros do Ministério Público participaram dos juízos militares, verdadeiros juízos de exceção, com magistrados que faziam vistas grossas diante das torturas praticadas, minando as garantias e a defesa dos que se encontravam sob a guarda e à mercê da mão pesada do Estado. Após a recuperação do Estado de Direito com a Constituição de 1988, nenhum desses profissionais sofreu qualquer tipo de contestação quanto aos serviços, coloquei entre aspas, prestados, ou restrição em suas aposentadorias, ou em sua continuidade no serviço público. Sendo ainda possível encontrar, nos dias de hoje, muitos desses profissionais em ação, e até mesmo fazendo declarações apologéticas da ditadura, classificando-a como algo que foi um mal necessário. Nos documentos públicos da época, que qualificava Alexandre Vanucchi Leme, não é raro encontrar o rótulo de terrorista, vinculado ao seu nome. Tal é o caso da resposta oferecida pelo então secretário de Segurança General Sérvulo Mota Lima ao reitor da USP, Miguel Reale, na época, que, pressionado pelos estudantes da USP, pelos centros acadêmicos e DCE, havia encaminhado ao secretário um ofício pedindo explicações sobre a morte do estudante, conforme está folhas 242 a folhas 244. Em sua resposta, o general repete a versão oficial, além de lançar falsas acusações contra o anistiano. Afirma que Alexandre delatou companheiros e participou de atividades terroristas, como assaltos e o assassinato do comerciante Manuel Henrique de Oliveira. Desmentindo as afirmações do secretário de Segurança estão declarações de companheiros de cela de que, na volta de uma das sessões de tortura para a sua cela, ele gritou: "Meu nome é Alexandre Vanucchi Leme, sou estudante de geologia, me acusam de ser da ALN, eu só disse o meu nome." Está as folhas 152. O próprio delegado Sérgio Fleury, como forma de tentar explicar por que o cadáver de Alexandre havia sido sepultado como indigente, havia dito ao pai de Alexandre que este não havia dito o seu endereço quando interrogado, também coloquei entre aspas. Além disso, na época em que ocorreram os tais atos terroristas, dos quais era acusado, janeiro e fevereiro de 1973, Alexandre estava em sua casa, em Sorocaba, convalescendo de uma operação de apendicite, segundo confirmaram seus familiares e o médico que o tratou. É como disseram os estudantes do Centro Acadêmico 11 de agosto em sua nota à época, abre aspas, "A não ser que Alexandre tivesse o dom parapsicológico de estar em 2 lugares ao mesmo tempo, seria impossível ter participado." Fecha aspas. Neste voto, quero contribuir de modo bem incisivo para repudiar o rótulo de terrorista atribuído a Alexandre Vanucchi Leme e a todos os bravos brasileiros que tiveram a coragem de resistir à ditadura que se instalou no país a partir de 1964. Em primeiro lugar, é preciso dizer que quando um Estado é tomado de assalto de maneira ilegítima e inconstitucional e passa a empreender políticas sistemáticas de perseguição e violação de direitos básicos
dos seus próprios cidadãos, ele coloca em prática o terrorismo de Estado. A prática do terrorismo de Estado por regimes ditatoriais e totalitários tem mostrado que o recorte repressivo vai se alargando com o tempo, atingindo um espectro cada vez mais amplo da população, com uma evidente militarização das relações sociais, segundo a qual todos são suspeitos até prova em contrário. Somando-se a esse ambiente está a desinformação gerada pela censura dos meios de comunicação e pela própria propaganda política do governo, sempre associada com a manipulação das notícias, seja pela força ou pela obsequiosa colaboração dos principais órgãos de imprensa, e com o ocultamento das violações de direitos humanos por ele promovidas. Também é notável a capacidade, como se viu no caso da ditadura civil-militar brasileira, de manipulação dos órgãos legislativos e judiciários, com o fim de legalizar e judicializar a repressão, como bem está registrado e documentado na pesquisa feita pelo cientista político estadunidense Antony Pereira em seu livro Ditadura e Repressão. Sempre fazendo vistas grossas quanto às inconstitucionalidades, às ofensas a direitos fundamentais e às denúncias realizadas pelos presos e perseguidos políticos. Além de trabalhar para a invisibilização de seus crimes, e em especial do terror por eles desencadeado, o Estado ditatorial projeta o qualificativo de terrorista aos grupos e pessoas que são alvo da sua perseguição. Contudo, quando o governo viola as regras fundamentais do Estado que administra, ou ainda, quando chega ao poder em flagrante desrespeito a essas mesmas regras, como é o caso do golpe de Estado, a oposição a este governo é legítima, mesmo que pelas armas. As ações de resistência à tirania não devem ser denominadas nem mesmo de crimes políticos. Esclarece Heleno Fragoso que o crime político é aquele cometido contra a segurança do Estado, mas que só pode ser concebido a partir do pressuposto de um Estado legítimo e democrático. Quando se compara, porém, a usurpação ilegítima do poder político em uma dada sociedade com a ação de resistência a esta usurpação, fica claro que nem mesmo de criminosa seria adequado classificar a ação de resistência, quanto mais de terrorista. Tais atos seriam criminosos aos olhos de quem os classifica como tal e a quem interessa tal qualificação. Como o governo constituído é ilegítimo, já que depôs um presidente eleito pelo voto popular e ignorou a Constituição de 1946, construída a partir de uma Assembleia Nacional Constituinte, também escolhida pelo voto, é da mesma forma ilegítima a legislação de exceção que criminalizou as condutas de resistência. Alexandre Vanucchi Leme e tantos outros jovens brasileiros que viveram sob a ditadura civil-militar deram as suas vidas e colocaram em risco o que havia de mais sagrado e importante: sua família, seus amigos, sua vida, em prol de uma sociedade livre da ditadura e que caminhasse para relações mais justas e igualitárias. Por essas razões, é imperioso que cessem os ecos da inadequada utilização da palavra terrorista, para qualificar os que tiveram a coragem de resistir à tirania. É fundamental que seja dito com todas as palavras que o Estado brasileiro é quem praticava o terror, por meio dos agentes públicos e dos colaboradores civis que estavam a serviço da ditadura. É preciso, entre outras providências, que seja retificado o atestado de óbito de Alexandre Vanucchi Leme, assinalando que ele foi morto sob tortura praticada por agentes públicos que tinham o dever de zelar pela sua integridade física, assim como tem com relação a qualquer pessoa que esteja sob sua custódia. É preciso que seja seguido, neste e em tantos outros casos, o exemplo da família de João Batista Franco Drummond, dirigente do PCdoB, assassinado em 1976, no mesmo lugar em que o foi Alexandre, em ação conduzida pelo advogado Egmar José de Oliveira, também conselheiro da Comissão de Anistia. Foi prolatada em 16 de abril de 2012, sentença assinada pelo juiz Guilherme Madeira Dezen, da 2ª Vara de Registros Públicos de São Paulo, que determina a retificação do atestado de óbito de Drummond, para que conste que ele morreu nas dependências do TOICOD de São Paulo, com traumatismo craniano encefálico devido a torturas físicas. É preciso também que se siga o exemplo, hoje assistido por todos nós, protagonizado por iniciativa da Comissão Nacional da Verdade da família de Vladimir Herzog, de retificação do seu atestado de óbito. Lembremos também do caso de Eduarda Crispim Leite, filha de Eduardo Leite Bacuri e de Denise Crispim,
que teve o seu direito de ter o nome do seu pai inscrito na sua certidão de nascimento, munida com a portaria oficial da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, onde constava esse reconhecimento público pelo Estado brasileiro e que foi dado efetivo cumprimento pelo cartório de registros. A indignação diante da morte de Alexandre e do desleixo das autoridades em mal conseguirem cobrir a sua própria sujeira levou a uma forte reação em cadeia, que desagou no bravo e destemido movimento pela anistia e no começo do fim dos governos dos generais. De especial relevo foi o forte envolvimento de setores da Igreja na oposição à ditadura, iniciando com o claro e o público posicionamento de Dom José Melhado Campos, bispo de Sorocaba, bem como do Conselho Diocesano de Presbíteros, de repúdio à morte de Alexandre e as explicações insatisfatórias fornecidas pelas autoridades, conforme está as folhas 22. Em seguida, houve a missa em memória do anistiando, realizada na Catedral da Sé, no dia 30 de março de 1973, conduzida pelo cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arnes. Foi um grande acontecimento, reunindo cerca de 3.000 pessoas e que marcou a reorganização do movimento estudantil. Seria precursora de outros atos claros de repúdio da população e de enfrentamento da ditadura, como a missa rezada também por Dom Paulo Evaristo Arnes após o assassinato de Vladimir Herzog em 1975. Depreende-se dos documentos das forças repressivas da época juntados aos autos que tais atos organizados e executados pelos estudantes e pela Igreja foram objeto de intenso monitoramento e preocupação. São inúmeras as folhas dos dossiês que trazem essa preocupação dos órgãos de repressão. Em um dos informes, relata-se a ação orquestrada da polícia para dispersar a multidão após a missa de 1973 na Sé e a impedir a concentração dos estudantes no Largo de São Francisco na sequência. Da mesma forma, em 1978, quando crescia de modo irrefreável o movimento pela anistia, foram produzidos extensos relatórios, dando conta de todos os detalhes da Semana Sorocaba pela Anistia, promovida pelo Comitê Brasileiro pela Anistia e na qual foi inaugurada a Praça Alexandre Vanucchi Leme, na cidade, por indicação do vereador do MDB, João dos Santos Pereira. Nesta praça, o corintiano Alexandre organizava inumeráveis partidas de futebol com seus amigos. Pena ele não ter podido viver para ver o seu time do coração, liderado por Sócrates, Casagrande e Vladimir, instaurar uma democracia dentro do time e a exigirem frases gravadas nas camisas dos seus uniformes, a democracia no país e o fim da ditadura. 10 anos após a sua trágica morte, finalmente a família de Alexandre conseguiu trasladar os seus restos mortais, o que foi feito em conjunto com o traslado dos restos mortais de Frei Tito de Alencar, morto na França em decorrência das irreversíveis sequelas deixadas pelas torturas que sofreu nas mãos do delegado Sérgio Fleury. Foi rezada no dia 25 de março de 1983 uma missa em memória de ambos, que lotou a Catedral da Sé, mais uma vez conduzida por Dom Paulo Evaristo Arnes, como dão conta, inclusive, cópias de recortes de jornal da época organizados pelos próprios órgãos da repressão, que também monitoraram minuciosamente mais este evento. Em sua lápide no Cemitério da Saudade, em Sorocaba, está o epitáfio: aqui vigia Alexandre Vanucchi Leme, 5/10/1950, assassinado pelo regime militar em 17/3/1973, à espera do tempo da justiça. Por todo o exposto, está mais do que comprovada a perseguição política sofrida por Alexandre Vanucchi Leme, o que lhe garante o direito à declaração de anistiado político brasileiro, ainda que após a sua morte. Em sua petição, a requerente pede que o Estado brasileiro, representado neste ato pela Comissão de Anistia, peça publicamente perdão. Aqui, para que fique bem claro o sentido da missão constitucional atribuída a esta comissão, se faz necessária uma importante reflexão sobre o sentido da anistia no processo transicional brasileiro. A anistia está tradicionalmente associada à ideia de perdão e de esquecimento, demarcando juridicamente a esfera penal
na qual o Estado perdoa aqueles que outrora eram por ele considerados criminosos e propõe o esquecimento dos seus atos. Este é, por exemplo, o claro sentido da Lei 6683 de 1979. Afinal, não se pode esquecer que o mesmo Estado que sancionou esta lei, por mais que ela tenha sido o marco inicial no processo de redemocratização e fruto também de intensa mobilização popular pelo abrandamento do regime, pela libertação dos presos políticos e pelo retorno dos exilados, era o Estado ainda ditatorial e usurpador do legítimo poder popular. Tanto a Lei de Anistia de 1979, quanto a Emenda Constitucional número 26 de 1985, possuíam a clássica conotação de perdão de crimes pelo Estado e de esquecimento, tendo sido ambas geradas na ordem jurídica instituída pelo regime ditatorial, somente rompida com a promulgação da Constituição de 1988 e com o restabelecimento do Estado de Direito no país. Importa registrar que ambas as normas já traziam também, ainda que de modo mais restrito, determinações de restabelecimento das situações profissionais e pecuniárias daqueles que foram afastados dos seus vínculos laborais, o que as aproximam também da ideia de reparação. Será, porém, somente a partir da Constituição de 1988, em seu artigo 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e após a Lei 10.559 de 2002, que regulamenta a disposição constitucional, que o sentido da palavra anistia sofrerá uma modificação de 180 graus na ordem jurídica brasileira. Em primeiro lugar, a anistia constitucional se volta explicitamente e exclusivamente para os que foram atingidos em decorrência de perseguição exclusivamente política. Em segundo lugar, desaparece a clássica questão penal e destaca-se o sentido da reparação, um dos pilares indispensáveis, juntamente com o direito à memória e à verdade, à justiça e às reformas das instituições, do conceito de justiça de transição. Ora, quando se busca anistiar o crime, procura-se, em última análise, restituir o status quo anterior, como se o crime nunca tivesse ocorrido, daí a noção do esquecimento. A anistia demarcada na Constituição de 1988, contudo, ao procurar restituir o status quo anterior, o faz mirando o Estado democrático usurpado pelas mais de 2 décadas de ditadura. Logo, não poderá recomendar o apagamento de crimes dos que foram perseguidos políticos, pois aos seus olhos, tais pessoas não cometeram crimes. Pelo contrário, foram vítimas de crimes, quando exerciam seu legítimo direito de resistência. Crimes praticados pelos agentes do Estado ditatorial, que devem ser lembrados e conhecidos, e não apagados, pois só assim o Estado poderá reparar os danos que causou e se prevenir para no futuro não incorrer neles novamente. Por isto, o esquecimento dá lugar à memória. Por isto, o perdão do Estado dá lugar ao reconhecimento do Estado como criminoso e ao simbólico pedido de desculpas. A experiência vivida na transição sul-africana também assinalou de maneira paradigmática a vinculação da ideia de anistia com a memória, quando exigiu, como condição para anistiar os crimes praticados pelos agentes do apartheid, o reconhecimento desses agentes quanto aos atos que haviam praticado. Na África do Sul, a possibilidade da anistia aos crimes cometidos pelo próprio Estado repressor vinculava-se ao ato individualizado de cada agente que neles tomou parte. No caso brasileiro, como já foi assinalado, foi excluída do texto constitucional a projeção da anistia ali prevista para os agentes públicos que praticaram crimes ao executarem a perseguição política movida pelo regime. Quem assume esses crimes ao reconhecer as perseguições sofridas e praticadas, bem como o dever de reparar as suas vítimas, é o próprio Estado em sua dimensão institucional mais ampla. Não são os agentes que o praticaram.
Particularmente, e seguindo as lições de Jacques Derrida, penso que a palavra perdão deve ficar restrita à esfera indevassável da intimidade da vítima. A sua institucionalização afasta a relação que é essencial para definir em sua pureza, aquela que se dá entre o algoz e a vítima. Esse plano é alheio ao direito e à política, é indevassável aos seus mecanismos e instituições, é o face a face do perdão que permanece sempre um mistério para a compreensão e uma exclusividade da vítima em sua solidão absoluta, onde talvez durma um excesso sem sentido e sem condições. Derrida comenta o depoimento prestado diante da Comissão de Verdade e Reconciliação da África do Sul de uma mulher cujo marido havia sido assassinado em meio à política delinquente do apartheid. Alguém lhe pergunta se ela está disposta a perdoar os assassinos do seu marido. E ela responde: nenhum governo pode perdoar, nenhuma comissão pode perdoar, somente eu posso perdoar, e não estou disposta a perdoar. Diante desse fato, comenta Derrida, que a ordem do perdão transcende todo o direito e todo o poder político, toda a comissão e todo o governo. Ela não se deixa traduzir, transportar, transpor na língua do direito e do poder. É da competência, da pura singularidade da vítima, unicamente de sua solidão infinita. Daí porque a Comissão de Anistia prefere utilizar o pedido de desculpas como um ato simbólico de contrição, como um sinal inquestionável do reconhecimento do seu erro pelo próprio Estado, como a demarcação de uma reparação política daquele cidadão que antes, execrado e chamado de terrorista e subversivo, hoje tem, simbolicamente, a sua dignidade política restabelecida. A reparação que a Comissão de Anistia tem a incumbência de fazer, representando o Estado brasileiro, não é apenas econômica, é também moral. Desde a atuação da Comissão Especial de Desaparecidos Políticos, da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, da atuação da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, da Secretaria Especial da Presidência da República de Direitos Humanos, desde a atuação e a partir da atuação da Comissão de Anistia, o eixo da reparação vem conduzindo o processo transicional brasileiro no plano institucional, produzindo-se verdade, memória e reparação. Ideário agora reforçado pela Constituição e operação da Comissão Nacional da Verdade. Ao buscar a reparação, tem-se permitido o protagonismo do olhar das vítimas, que também são resistentes, sem o qual a sociedade não pode conhecer o passado de violência e terror e também não pode evitar que ele continue se repetindo. Trata-se da fraqueza messiânica do anjo de Walter Benjamin, que resiste ao avanço do progresso, indiferente às ruínas e às mortes que vai causando, mas que sempre traz a possibilidade política da ruptura com a mórbida continuidade. Trata-se da memória como arma para recuperar o passado e tratar das feridas ainda abertas, acalentando o desejo de justiça aos que tombaram pelo caminho, alterando e construindo e constituindo nossos projetos de futuro para uma sociedade justa, pacífica e democrática. A abertura de espaços públicos de escuta das vítimas e dos resistentes sobreviventes vem sendo operada pela Comissão de Anistia há mais de 10 anos, pelo eixo da reparação, e em especial por meio de projetos educativos como o das caravanas da anistia. Os autos dos processos da Comissão de Anistia contêm o olhar privilegiado dos que lutaram contra a opressão e dela foram vítimas. Penso que estes são os verdadeiros arquivos da ditadura. O pedido de desculpas não é um apelo ao esquecimento, mas sim o reconhecimento dos danos causados pelo Estado através dos seus crimes, danos que não poderão ser plenamente recompostos jamais. Trata-se de um gesto político instituído desde 2007 no legado do governo do presidente Lula para superar um modelo de reparação exclusivamente centrado na lógica economicista.
todas as nossas homenagens e gestos simbólicos de arrependimento institucional não trarão Alexandre Vanuc Leme de volta à vida, nem apagarão o rastro de dor e amargura dos seus familiares e amigos que sofreram e sofrem intensamente com a sua morte e com as circunstâncias nas quais ela se deu. Mas este ato de hoje, esta bela homenagem e este reconhecimento institucional sinalizam sim para uma cultura de maior respeito aos direitos humanos, de não esquecimento, não apenas das violências praticadas para que elas não se repitam, mas de não esquecimento do exemplo de coragem e dignidade de Alexandre. É como está escrito na placa de bronze fixada no bloco de mármore, localizado no centro da Praça Alexandre Vanuc Leme, em Sorocaba. Hei de fazer que a voz torne a fluir entre os ossos, e farei que a fala torne a encarnar-se, depois que se perca esse tempo, e um novo tempo amanheça. Ante o exposto, e com base no artigo 1º, inciso 1º, e no artigo 2º, inciso 7º da Lei 10.559 de 2002, opino pelo deferimento do pedido para que seja concedida a declaração de anistiado político pós-mortem a Alexandre Vanuc Leme, oferecendo em nome do Estado brasileiro o pedido oficial de desculpas à memória do anistiado e à sua família pelos danos a eles causados. É o voto, senhor presidente.